Olá, meus alunos do nono ano, aqui é o professor Everton de Química e hoje nós vamos dar início à revisão do capítulo 1, conteúdo da nossa primeira avaliação, tudo bem? Então nós vamos falar especificamente, vamos dividir esse capítulo 1 em 3 momentos. No primeiro momento eu vou falar sobre os estados físicos e mudanças de estados físicos da matéria. No segundo momento, na segunda aula, eu vou falar sobre as propriedades específicas e gerais da matéria. E na terceira e última aula, para fechar a ideia da revisão do capítulo 1 sobre matéria e energia, nós vamos trabalhar sobre substâncias e misturas e suas classificações, sempre complementando com exercícios, ok? Então vamos para a aula de hoje. Primeiramente, vamos conceituar o que é a matéria. Matéria, é a constituição de unidades, é constituída de unidades atômicas, dependendo do maior ou menor grau de agregação entre elas, podendo ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido ou gasoso. Você pode também utilizar aquele conceito sempre trabalhado aí para definir matéria, que é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Só que aqui nós vamos trazer o conceito de matéria para uma perspectiva molecular, aquela perspectiva corpuscular da matéria, onde nós partimos de que a matéria é formada, constituída de átomos. Então, os átomos é quem vai dar toda a estrutura da matéria que nós conhecemos, tá? Eles vão formar qualquer tipo de matéria aí, como pode aparecer aí sólidos, como madeira, celulose, ou então em formatos de minerais, em mistura de vários compostos aí, como pedras de meteorito, que é composta de ferro, carbono e demais substâncias, ok? Então nós temos aqui, que a matéria ela é formada por moléculas, que por sua vez são formadas por partículas minúsculas chamadas átomos. Então a gente dá para mantermos uma relação, uma escala aí de complexidade. Então nós vamos partir da menor parte constituinte da matéria, então a gente vamos falar aqui sobre a sua estrutura. Então eu vou ter o átomo, o átomo aí constituído de prótons, nêutrons e elétrons, onde os átomos vão se ligar quimicamente uns aos outros para formar uma molécula, como exemplo da molécula da água, o H2O, a famosa H2O, que é a estrutura que mostra que um átomo de oxigênio ligado a 2 de hidrogênio vão formar uma molécula que já vai caracterizar uma substância, a água. Então, milhões e milhões de moléculas, quando eu tiver uma quantidade, eu vou ter a minha substância água. Okay? Então a gente parte do átomo, formando moléculas ou aglomerados iônicos para formar uma substância. Okay? Agora vamos dar continuidade. Bom, se eu falei em átomos que vão dar origem a moléculas e matérias, e o que são os elementos químicos? Bom, os elementos químicos eles são, na verdade, conjunto de átomos que possuem o mesmo, possuem em comum o número atômico. Então, os elementos químicos eles vão ser caracterizados por átomos característicos. Por exemplo, átomos que têm 6 prótons no seu núcleo, suas partículas positivas, representam o elemento carbono. Então, eu tenho dos mais variados elementos aí. Exemplo, os elementos nós vamos utilizar nome e símbolo, ok? Então, olha só o símbolo, exemplos aí de símbolo de alguns elementos químicos, como o ferro, que em português nós conhecemos como ferro, mas o seu nome vem do latim, tá? Então, é uma conversão universal, Os nomes, os símbolos dos elementos químicos vêm do seu nome, que é originado do latim. Então, nem sempre, como acontece aqui com a prata, o símbolo da prata é o Ag, mas nem sempre o símbolo ele vai corresponder com o seu nome no português. Então, prata tem as letras P e T, mas no símbolo da prata é o Ag, porque ele vem do latim. No latim, a prata é conhecida como argento. Então, fica o Ag para representar o elemento prata. E os demais vão coincidir, como o oxigênio, o símbolo O, cálcio, o símbolo Ca e assim por diante. Só que nem todos os elementos eles são encontrados puros na natureza. Você não vai encontrar, por exemplo, ferro puro na natureza. Onde ele vai estar contido no mineral, no minério chamado de ferro-gusa, composto, rico, ele é bastante rico nessa substância bem aqui, o óxido de ferro, tá? F3O4, nessa substância bem aqui. Ele
A partir daqui vamos ter vários processos de separação e tratamento desse mineral para se obter apenas o ferro puro, né? Esse ferro que é utilizado na fabricação de mais variados materiais. Onde o cálcio é mais encontrado na natureza? Ele é puro? Não, ele é bastante encontrado na forma de calcário aqui, ó, o carbonato de cálcio, que tem a fórmula CaCO3. Então, muitos elementos eles são encontrados misturados, né, fazendo parte da composição de uma determinada substância. Já a prata não, a prata ela pode já ser encontrada de forma pura, como o oxigênio, né, o exemplo aí do oxigênio, como ele é encontrado na natureza, na forma de gás oxigênio, é mais abundante na forma de O2, na forma de gás, ok? Isso aí é um pouquinho da curiosidade sobre os elementos químicos. Agora, já que nós falamos um pouco sobre o conceito de matéria, né, tudo aquilo que possui massa, ocupa lugar no espaço, ela também vai ter características, ela vai se apresentar em estados físicos diferentes. Como que a matéria se organiza? Dependendo aí do grau de conformação das moléculas ou dos aglomerados iônicos, né, você vai ter aí diferentes formas físicas que a matéria pode se encontrar. E vai haver também transformações, a passagem de um estado físico para outro. E nisso nós vamos chamar de mudanças de estado físicos que levam nomes especiais. Então vamos ver como é que se dá esses estados físicos. Bom, a matéria pode ser encontrada no estado sólido, onde no sólido, né, ele tem característica de ser rígido. Corpos ou objetos sólidos eles têm forma, tá? Eles têm forma e volumes definidos. Então eu posso definir a forma e o volume. Eu quero um cubo de gelo, ele vai ter formato cúbico. Eu posso medir, posso determinar qual o volume que ele ocupa, tudo bem? E eles vão ser rígidos. A compactação, o grau de liberdade dos átomos no estado sólidos é muito pouco. Eles vão vibrar muito pouco e vão estar mais rígidos e mais presos. Por isso que ele é rígido sólido. Agora, quando a matéria está no estado líquido, um fato interessante é o seguinte, que a forma líquida ela não tem forma, mas tem volume. Eu posso muito bem determinar, por exemplo, quando eu tiver água no estado líquido no volume de 1 litro, beleza, mas a forma dos líquidos ela vai ser do recipiente que eu contém. Eu posso ter 1 litro de água sobre um prato, então ele vai estar espalhado ali numa forma mais plana, ou eu posso ter esse mesmo 1 litro de água, esse volume fixo, eu posso ter ele num cilindro, num tubo ali de 50 centímetros, então a água vai ter a forma cilíndrica. Então os líquidos não têm formas definidas, apenas o volume. Agora já o estado gasoso, né, os gases eles não têm forma e nem volumes definidos. Eles podem ser comprimidos para formarem líquidos. Por exemplo, se eu tiver 1 litro de gás ozônio e eu soltar aqui dentro do quarto, aqui onde eu estou gravando essa aula, esse mesmo 1 litro de gás ele pode se expandir por todo o quarto aqui. Ele vai tomar a forma do quarto, né, pode ser um formato aí retangular, e ele vai se espalhar, o volume dele vai se expandir. Então, os gases não têm forma e nem volumes definidos. Eles podem, né, ser tanto expandidos, se eu colocar aqui num lugar bem espaçoso e um determinado volume de um gás, ele vai se expandir. E se eu quiser comprimir esse mesmo 1 litro de gás em um recipiente bem menor, bem pequeno, eu posso comprimir ele e deixar ele pressurizado. Tudo bem? Então eles têm essa propriedade. O grau de liberdade entre as moléculas do gás ela é muito, muito ampla. As moléculas se afastam ou se aproximam dependendo das condições. Tá bom? Então, sólido mais rígido, o líquido um grau de liberdade um pouco maior, e no estado gasoso, o grau de liberdade dos átomos e das moléculas no estado gasoso já vai ser bem mais livre. Ok? Então vamos lá. Caracterização um pouco dos estados físicos da matéria. Eu vou ter o seguinte, como eu falei, né, só para reforçar, as partículas no estado sólido, elas estão bem próximas uma das outras, formando redes, conjuntos de partículas que estão conectadas umas às outras de uma longa extensão. No estado líquido, as partículas de um líquido, embora consigam movimentar-se umas em relação às outras, ainda se atraem e adquirem a forma do recipiente. Então, o grau de liberdade ali no estado líquido é um pouquinho
maior. Já no estado gasoso, olha só o máximo de afastamento entre as partículas do gás aí, ó. As forças de atração entre suas partículas são baixas, conferindo a esse estado um alto grau de desordem, pois uma partícula movimenta-se independentemente das suas vizinhanças. Então aqui, olha, você vai ter que o gás ele pode estar, né, expandido ou contraído, e seus átomos, as moléculas do gás vão estar, né, eles vão estar com o máximo de liberdade aí entre si. Agora vamos falar um pouco sobre as mudanças, os processos de mudança de estado físico. Então, quais são os principais que nós estudamos, estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Okay? Então, olha só, no sólido eu posso ter a passagem do estado sólido para o líquido, né? E eu vou chamar esse processo de fusão. Então, quando, né, você tem um exemplo, a água no estado sólido, né, você vai ter lá na forma de gelo, nós chamamos de gelo. O gelo vai derreter. Se derreter, eu chamo de fusão. É o processo onde a água do estado sólido passa para o líquido. Então, a fusão pode ocorrer tanto com a água. Eu posso ter a fusão, por exemplo, de uma barra de ferro. O ferro é extremamente sólido, só que o ponto de fusão dele é muito alto. Eu preciso aquecer muito um objeto, né, de um determinado metal como o ferro. Eu tenho que aquecer muito para ele sofrer fusão, para você conseguir, teoricamente, derreter uma barra de ferro. Então você precisa aquecer muito para chegar nesse ponto de fusão. Ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o líquido. Então, para você fundir um pedaço de ferro, você precisa de grandes temperaturas. Ok? Aí nós vamos ter a passagem do estado... vamos ter a volta também, tá? Do estado líquido para o gasoso, né? Quando você tem o processo de solidificação. Então faz sentido. A matéria está no estado líquido, volta para o sólido. Então vai ser o processo de solidificação. Ok? Agora eu tenho a passagem, né, do estado líquido para o gasoso. Eu vou chamar isso de vaporização, evaporação, ebulição. Então daqui a pouco eu vou falar um pouquinho quando a gente vai usar essas nomenclaturas específicas para a passagem do estado líquido para o gasoso. Quando eu chamo de evaporação, quando eu chamo de vaporização, ok? Para a gente aprender. E eu posso ter a volta, né, do estado gasoso para o líquido, que eu vou chamar de condensação. Lembra lá das nuvenzinhas, as nuvens de chuva, ali a água no estado gasoso, no estado de vapor, né? Quando vai haver a chuva, a precipitação, acontece o seguinte: a água na atmosfera na forma gasosa vai ser resfriada e ela vai tender a voltar para o estado líquido. Então eu chamo isso de condensação, né? Nós conhecemos mais como chuva, precipitação. Também pode ser chamado de liquefação, né? Esse processo aí do estado gasoso para o líquido. E eu posso ter também um processo onde eu passo do estado sólido, né, a transformação de uma matéria no estado sólido para o estado gasoso diretamente, sem passar pelo estado líquido. Eu chamo isso de quê? Sublimação. Lembre bem, sublimação, passagem do estado sólido para o estado gasoso, ok? E posso ter também a ressublimação, passagem do estado gasoso para o estado sólido. Então, eu vou falar um pouquinho para você, né, mais para reforçar essa revisão sobre cada um processozinho desse, e vou colocar um exemplo para você, tá, de mudança de estado físico da matéria. Vamos lá. Antes de eu começar a falar de cada processozinho desse, é interessante a gente falar o seguinte, de duas informações que são muito boas para resolução de questões e até mesmo para você fazer questões de vestibular. Você está falando em prova do Enem, nós vamos melhorar um pouco mais isso aí. Ó. Processos como a fusão e a vaporização são processos que ocorrem com aquecimento, elevação de temperatura, ou seja, o material vai absorver energia. Então, para um material passar do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, ele precisa absorver energia. Nós vamos chamar isso aí na ciência de processos endotérmicos, onde o material absorve calor, né, do meio externo para o meio interno. Então, quando você aumenta a temperatura, você está fornecendo energia na forma de calor para esse material. Então, ele absorve para poder passar para o estado líquido ou gasoso, ele se encontrando lá no estado sólido. Já processos como a condensação, a solidificação e a ressublimação,
são processos que ocorrem por diminuição de temperatura, por resfriamento. Então, quando você resfria o material, você está retirando o calor dele. Então, o material perde calor, energia, em forma de calor, de dentro para fora, para o meio externo. Então, essa liberação de energia, na ciência, vamos chamar de processos exotérmicos. Exo para fora. Então, o material precisa perder energia, precisa resfriar para que ele possa voltar, né, por exemplo, para o estado líquido ou para o estado sólido nos processos aí mencionados. Ok? Então é importante falar sobre a influência da temperatura nos processos de transformação física. Vamos lá. Vamos falar um pouco e dar alguns exemplos aí. Então, no processo de vaporização, como aprendemos, na vaporização, nós temos que a passagem do estado líquido para o gasoso, tá? Através do aumento de temperatura. Então, você precisa aumentar a temperatura para que haja, né, esse processo de vaporização. Né? Um exemplo aí do pessoal tomando banho em fontes térmicas. Vimos o vapor de água. A água no estado de vapor é a água no estado gasoso, mas ela é mais conhecida como água no estado de vapor. Seria já processo de vaporização. A água líquida se transformando em água gasosa. Tá bom? Agora eu tenho o processo de vaporização, onde eu uso a nomenclatura evaporação. Professor, quando é que eu posso chamar a vaporização de evaporação? É quando essa mudança do estado líquido para o gasoso ela for uma mudança lenta e gradual. Lembre quando você vai pôr a roupa para secar no varal? Então, ela seca instantaneamente, é rápido esse processo aí, você consegue perceber a água que deixa a sua roupa molhada borbulhar? Você consegue? Claro que não, porque o processo de vaporização ele é lento, então é uma evaporação. Então, aos poucos, as moléculas de água no estado líquido vão ganhando energia, vão absorvendo calor e elas começam a evaporar lentamente. Assim como nas regiões onde é extraído sal, né, regiões litorâneas, eles costumam ir juntando, né, eles espalham bem aquela água concentrada de sais e vão deixando a água evaporar lentamente. Então é um processo lento e gradual, ela vai evaporando aos poucos e a água vai evaporando, no solo vai ficando apenas os sais que estavam dissolvidos na água do mar. Tudo bem? Então uma das grandes fontes de extração de sal é a água do mar, tá? Extraída da água do mar. Agora, eu posso chamar esse processo também de ebulição. Quando que eu vou chamar de ebulição, professor? É quando essa mudança ela for rápida, tudo bem? Com muita agitação, ela for muito fervorosa e com uma agitação molecular muito forte. A passagem para o estado gasoso ela não se dá somente na superfície do líquido, mas também dentro dele, formando bolhas. É quando você vai pôr, por exemplo, a água diretamente ao fogo, lá no fogão, você percebe aquelas correntes de convecções, aquele borbulhamento, aquela mudança de estado físico fervorosa. Então ali é a ebulição da água, tá? Então é mais instantâneo, todo o líquido aquece. Então a gente pode lembrar, por exemplo, que após dar uma chuva, você percebe aquelas poças de água que ficam na rua, né? Você vê que elas passam um determinado tempo ali e conforme passa o dia, né, passa as horas do dia, aquela poça de água ela vai secando, vai diminuindo. Mas você não percebe ela borbulhar ali e ela passar para o estado gasoso, água líquida, muito rápido. Por quê? Porque ela vai evaporando lentamente. As moléculas que estão mais na superfície do líquido é que vão ganhando energia e vão aos poucos evaporando. Então a evaporação passa processo lento, já na ebulição não, é instantâneo, quase que mais rápido, né? Você vê uma grande agitação das moléculas. Aí também eu posso usar a palavra calefação. Se de repente numa questão aparece, né, um exercício para você, a palavra calefação, é uma mudança quase que instantânea, brusca. Você já deixou pingar água, por exemplo, no ferro de passar quando ele está muito quente, muito quente? Então, pequenas quantidades de água, por exemplo, uma gota de água cai, né, no ferro de passar, quando estiver muito quente, aquela gota de água ela vai evaporar muito rápido, é uma mudança muito brusca. Então ela vai fazer até um barulho, ó, fazer aquele barulhinho, né? E vai evaporar rapidamente. Então aquilo ali é um processo de calefação, tá? Já é uma vaporização brusca e quase que instantânea aí, né? De pequenas porções de matéria.
tá? Então isso aí vai ser chamado de calefação. Então, só recapitulando, na mudança do estado líquido para o gasoso, eu posso usar 3 nomeações. Posso usar a palavra evaporação, quando o processo ele for lento, como o processo de formação das nuvens, né? Os riachos, os lagos, eles vão sofrendo uma vaporização lenta, então eu vou chamar de evaporação. Eu posso ter a ebulição, quando você aquece todo o líquido, ele muda de estado físico com uma grande agitação das moléculas. E eu posso ter a calefação, que é quando a mudança ela for brusca, muito rápida, muito, digamos assim, violenta, né? Você vai ter a calefação, ok? Mas no geral você pode chamar de vaporização esse processo. Sublimação, lembra aquele processo que eu acabei de falar? Então eu vou detalhar um pouco mais ele aqui, ó. A sublimação é quando você tem a passagem do estado sólido para o gasoso, ou eu vou chamar de ressublimação para o inverso, do gasoso para o líquido, ou do gasoso para o sólido, desculpa, sem passar pelo estado líquido. Então vai haver aumento de temperatura, né, no processo de sublimação do sólido para o gasoso. E um exemplo de sublimação vai ser o quê? Vai ser, por exemplo, aquelas bolinhas de naftalina. Lembra que nossos avós, algumas pessoas ainda usam bastante hoje em dia, né? Nossos pais colocam lá no guarda-roupa aquelas bolinhas de naftalina que tem um cheiro forte. Então, digamos que essa avó coloca, com 3 dias você vai abrir o guarda-roupa, aquela bolinha começa a diminuir, até que chega um momento que ela desaparece. Será que ela realmente desaparece? Não, ela sofreu sublimação. Aquela substância, né, naftaleno, que estava no estado sólido, sofreu sublimação, passou para o estado gasoso, por isso você sente aquele cheiro que inala, né? E ela conseguiu sublimar completamente. Toda aquela quantidade que eu tinha no estado sólido passou para o estado gasoso. Então ela não sumiu, ela sofreu sublimação. E o próprio processo de fabricação dessas bolinhas pode ser um exemplo de ressublimação, né? Você tem um gás que ele, por um processo industrial, uma chapa que resfria esse gás quase que instantaneamente, então ele vai ser pressurizado contra uma chapa e o gás passa para o estado sólido para formar essas bolinhas aí, no processo de fabricação. Seria um exemplo de ressublimação do estado gasoso para o sólido. E a própria utilização aí das bolinhas é um processo de sublimação, um exemplo, ok? Posso ter também o iodo, né? O iodo, a substância I2, é uma substância que ela pode se encontrar no estado sólido, só que ele é muito instável. Quando eu aqueço ele, facilmente ele sofre sublimação. O iodo também. Então, só que o gás iodo tem uma coloração castanha escura. Eu consigo perceber aquele gás que vai sendo desprendido do iodo no estado sólido, tá bom? Então ali também é um exemplo de sublimação, é a sublimação do iodo sólido. Ok. Então, esses exercícios, tá, galerinha? Nós vamos fazer ele na nossa aula online, no nosso encontro online, nas nossas revisões ao vivo. Eu vou entrar com alguns exercícios, como esses que vão aparecendo aqui para você, tá bom? Nós vamos discutir ele, falar sobre esses processos e a resolução, tá? Na próxima aula vai ter atividade para você, material de exercício para você exercitar isso que a gente está fazendo. Não esqueça de começar a sua leitura de revisão do capítulo 1, tá? Tchau, tchau a todos, abraços e até a próxima aula.